Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a França, o Estado moderno da França, consolidação do Estado francês. E nós vamos discorrer sobre vários reis, começando por Henrique IV, Henrique de Bourbon. Ele foi aquele rei que era protestante e deixou de ser protestante em favor da pacificação da França. E ele conseguiu reestruturar o Estado francês após anos de guerra civil. Porém, em 1610, Henrique IV, Henrique de Bourbon, foi assassinado. Reinado de Luís XIII. Como Luís XIII ainda não havia completado 9 anos, a rainha-mãe Maria de Médicis teve de assumir a regência. Contudo, a reconstrução iniciada por Henrique IV, ela foi se perdendo. E aí, em 1624, Maria de Médicis escolheu o cardeal de Richelieu para ser o seu auxiliar, para funcionar como um ministro. E ele enfrentou os setores que enfraqueciam o poder real e o Estado, como a nobreza e os protestantes. Aos protestantes foi resguardado ainda o direito à liberdade de culto prevista no Edito de Nantes. Richelieu morreu em 1642, deixando em seu lugar o cardeal Mazarino, e no ano seguinte, Luís XIII morreu também. Diz os historiadores que a morte dele foi provocada por uma infecção nos intestinos. Ele morreu jovem ainda, Luís XIII. Governo do cardeal Mazarino. Luís XIV herdou a coroa aos 4 anos de idade, ainda muito criança, e a regência ficou então sob o comando de sua mãe, Ana de Áustria. Contudo, foi o cardeal Mazarino quem efetivamente governou a França por quase 20 anos. Ele fortaleceu o poder central a enfrentar uma revolta que ficou conhecida como a Revolta de Fronda. Essa revolta, ela envolveu os nobres, os oficiais do governo também. Quando o cardeal Mazarino morreu, Luís XIV assumiu o governo, e aí tinha início ao apogeu da monarquia absolutista da França. Ele revogou o Edito de Nantes, provocando a saída dos protestantes para outros países. O Edito de Nantes garantia a liberdade religiosa dos protestantes, e com essa revogação, os protestantes agora não teriam mais liberdade de culto, não teriam mais acesso aos cargos e nem igualdade perante a lei. Ele também levou a política mercantilista ao seu ponto mais alto. Como a França não possuía colônias das quais ela pudesse extrair ouro e prata, eles começaram a investir nas manufaturas, fazendo manufaturas de excelente qualidade e exportando essas manufaturas e gastando um mínimo como importação. Luís XIV perdeu seu filho Luís e o seu neto Luís por falecimento. Porém, o seu neto deixou um herdeiro, pequeno ainda, mas que herdou o trono após a morte de Luís XIV. Regência de Filipe de Orleans. Luís XV tinha apenas 5 anos ao assumir o trono da França. Então, seu tio-avô, Filipe de Orleans, tio-avô por quê? Filipe de Orleans era irmão de Luís XIV. Filipe de Orleans assume a regência da França. A regência de Filipe de Orleans foi marcada pela reação ao absolutismo de Luís XIV. A alta nobreza voltou a ter um papel de destaque. No início do governo, Filipe de Orleans enfrentou uma crise financeira e buscou solucionar essa crise com a emissão de papel moeda e a facilitação do crédito, mas isso só aprofundou a crise. Na política externa, Filipe de Orleans estabeleceu aliança com a Inglaterra e os Países Baixos contra a Espanha. A França entrou em guerra com a Espanha e a Espanha foi derrotada. Filipe V, rei da Espanha, renunciou às pretensões ao trono francês. Reinado de Luís XV.
Luís XV era bisneto de Luís XIV e ele serviu-se de ministros para governar a França. Ele preferia a vida na corte do que tratar dos negócios públicos, e as suas decisões eram influenciadas pelos cortesãos. Ele tentou reequilibrar as finanças, mas ele recebeu uma forte oposição do clero e da nobreza. Durante o reinado de Luís XV, a França entrou em duas guerras: a Guerra de Sucessão Austríaca e a Guerra dos 7 Anos. E essas guerras não levaram a França a nada, somente contribuíram para aprofundar a crise pela qual a França já estava passando. Aulas 23 e 24 em França moderna. Nós vimos os reis Henrique IV de Bourbon, um rei que era protestante e se tornou católico em favor da paz na França. Rei Luís XIII, que teve como regente o cardeal Richelieu. Luís XIV, o Estado sou eu, o maior ou um dos maiores representantes do absolutismo. Luís XV, que teve como regente Filipe de Orleans, seu tio-avô. No seu reinado aconteceu a Guerra de Sucessão Austríaca, a Guerra dos 7 Anos, que só influenciaram o declínio da França.